março de 2026. E este é o programa No Fio da História, produzido semanalmente pela rádio Jornal Toda a Palavra e exibido também em nosso canal do YouTube. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado dos próximos programas. Já não há mais como esconder que o Irã tem em suas mãos o controle da guerra iniciada por Israel e pelos Estados Unidos no oeste da Ásia. A vantagem iraniana foi reconhecida até pelo ex-chefe do MI6, o Serviço de Inteligência Britânica, Alex Junger, que disse ao The Economist que os Estados Unidos cederam a iniciativa ao inimigo. Donald Trump tenta desesperadamente abrir um canal de negociação, mas o governo iraniano se recusa a discutir os termos norte-americanos. O Irã controla o Estreito de Hormuz e o tempo está a seu favor, pois a cada dia os Estados Unidos e seus aliados se deparam com um fantasma cada vez maior, o fantasma da crise energética, provocada pela escassez e a alta dos preços do petróleo. Enquanto isso, Israel é castigado pela saraiva dos mísseis iranianos, evidenciando o colapso de seu sistema de defesa. Benjamin Netanyahu, que passou uma semana escondido, reapareceu, carregando consigo para onde vai um bunker móvel, onde pode se esconder do fogo inimigo. Depois de 23 anos de presença militar no Iraque, as tropas norte-americanas bateram em retirada daquele país, fustigadas pela resistência iraquiana e pela Guarda Revolucionária Iraniana. O Irã não vai parar até que os Estados Unidos abandonem por completo toda a região. No Brasil, a especulação dos distribuidores de combustíveis impede o controle de preços nos postos de abastecimento, apesar dos esforços do governo Lula, que chegou a reduzir impostos. Mas essa redução não chegou às bombas de abastecimento. Fica claro que só a reestatização da BR Distribuidora, privatizada no governo Bolsonaro, será capaz de devolver ao governo a sua potencialidade no controle de preços dos combustíveis do país. Esses e outros temas da semana são analisados nesta edição de No Fio da História pelo comentarista político Brizola Neto. O programa começa agora com um dos vídeos de animação que têm sido difundidos pelo Irã para ilustrar a sua superioridade na guerra e termina com mais um vídeo histórico selecionado pelo Centro de Memória Trabalhista. Não perca! Bom, Brizola Neto conosco aqui, comentando os assuntos dessa semana, uma semana em que ficamos em suspense aqui, esperando aí a escalada prometida por Donald Trump na guerra contra o Irã, dizendo que ia destruir a infraestrutura iraniana e, por fim, deu para trás, recuou, né? E também a solução de um mistério, né? Onde está Netanyahu?
Netanyahu reaparece visitando lá escombros, né, dos bombardeios iranianos no sul de Israel, e do lado dele tem o quê? Tem um bunker móvel, né? Ele carrega o seu buraco junto com ele. Para onde ele vai o buraco junto, onde ele se enfia, né? Quando estiver encagaçado, ele se enfia nesse buraco, É né? exatamente isso. É. E ficou mais de uma semana aí desaparecido. Soltou uns vídeos, evidentemente montados, uns vídeos de inteligência artificial, como se estivesse numa boa, tranquilo, frequentando cafés, restaurantes. Mas agora mostra onde ele estava. Ele estava dentro desse buraco que ele carrega junto com ele, né? Um sujeito encagaçado, a verdade, a palavra é essa, né? Muito diferente, né, do Ayatollah Khamenei, né, que se colocou ali e não se escondeu e se deixou ser martirizado, né, demonstrando, né, uma outra atitude, né, Brizola, como que você vê Netanyahu versus Khamenei. Revelador, né, tal. É a postura de um rato covarde, né? Covarde que não tem dó, né, em ceifar vidas, em produzir bombardeios que assassinaram milhares de inocentes, primeiro em Gaza, né, e agora no Irã, né? Só para lembrar ali a escola das meninas, lá matou mais de 180 meninos no Irã, a covardia, né, de usar bombas de alta tecnologia para matar inocentes, e a covardia de quem tem a postura de um rato, que está se escondendo, aparecer, né, com um bunker móvel, que vai para ele, como você disse muito bem, levando o buraco aonde ele se esconde, morrendo de medo. Diferente da postura do Ayatollah Khamenei, que se colocou ali de pé, que ofereceu sua vida para unir o povo iraniano em torno, né, desse ataque imperialista comandado por Israel e pelos Estados Unidos. Eu acho que essa é uma imagem que ilustra bem a diferença desses líderes, né? Enquanto Israel é liderada por um facínora, né, por um assassino, né, um assassino covarde que se esconde com medo de perder a sua própria vida, o Irã tinha no Ayatollah Khamenei um líder disposto a dar sua própria vida em nome da sua pátria. Então, essa é uma imagem que ilustra bem, né, o que nós estamos vivendo, né? Uma guerra imperialista, uma guerra que esse consórcio da morte liderado pelo Trump e pelo Netanyahu, né, com objetivos geopolíticos e econômicos de dominar o oeste da Ásia, mas que está sendo frustrada. E me parece que os motivos para o Netanyahu se esconder vão aumentar, porque, pelo que o Trump está falando aí, o Trump está meio que deixando o Netanyahu sozinho nessa guerra. Primeiro, porque parece que não tem mais condição de manter a guerra. Teve a queda desse avião F-35, acho que abriu um sinal de alarme dentro das Forças Armadas Americanas, né, de que não é mais possível produzir esses bombardeios no território iraniano sem colocar em risco os aviões americanos. Uma revista especializada em aviação militar publicou agora que o levantamento deles, que já são mais de 20, parece que 23 ou 24 aeronaves americanas abatidas em 3 semanas. Sim, sim. Tinham muito ali aqueles aviões de abastecimento, né, que tinham sido abatidos, alguns caças, mas esse F-35, né, que é dito como um avião de quinta geração, né, que diziam as Forças Armadas que era um avião imbatível, né, impossível de ser derrubado, foi derrubado, que aliás mostra um aperfeiçoamento
do sistema antiaéreo iraniano, que muito provavelmente está contando com a colaboração dos russos e dos chineses, né? Então, hoje, o espaço aéreo iraniano, que eles diziam que era um espaço aéreo dominado, é um espaço aéreo que é capaz de derrubar o avião mais moderno da Força Aérea Americana. Então, Sim. isso certamente acendeu um sinal de alarme dentro das Forças Armadas Americanas. E esse recuo do Trump, né, hoje falando aí, ontem falando que vai fazer uma trégua e que está em negociações essas negadas pelas autoridades iranianas, né, está mostrando que claramente eles não têm mais saída, eles são incapazes de reabrir o Estreito de Hormuz, eles são incapazes de dominar o espaço aéreo iraniano e são incapazes de defender Israel e as petroditaduras ali do Oriente Médio dos ataques iranianos. Então, mais prova do que isso, de que os Estados Unidos e Israel estão perdendo a guerra, eu acho que a gente não precisa mais procurar, né? Com certeza. Não, essa capacidade de defesa demonstrada pelo Irã não tem a menor dúvida de que demonstra a participação, o posicionamento de Rússia e China nessa guerra. Eles estão participando ao lado do Irã, né, de forma não anunciada, não exposta, mas os sistemas de defesa que o Irã está utilizando são sistemas russos, e o Irã está também utilizando o sistema de radares da China, né? Então, são dois ativos muito importantes que estão ajudando o Irã a se defender contra essas agressões, né? Agora, nós começamos falando, né, que hoje, essa semana, né, seria o final do prazo dado por Donald Trump para atacar a infraestrutura do Irã, né, as usinas de energia, inclusive de energia nuclear, né, e o Trump recuou, disse que vai dar mais 5 dias, não sei o quê, né? Na verdade, o Trump está pedindo desesperadamente querendo uma porta de saída, uma solução para uma saída honrosa e para parar, porque ele está vendo, cada dia que ele acorda e vê os índices financeiros, ele toma um tomahawk na cabeça dele, né? E é o que você falou. Ele, enquanto o Trump tenta achar a porta de saída, Netanyahu parece cada vez mais determinado a continuar a guerra. E como é que fica essa aliança? Por mais que os Estados Unidos sejam manipulados pelo poder sionista, né? Como é que isso fica daqui para frente, Brizola? Parece que isso está chegando a um limite, né, Tal? O limite das pressões que ocorrem dentro do território americano, o limite da pressão eleitoral que o Trump começa a ter que enfrentar, né, nas eleições de meio de mandato, que podem torná-lo ele um presidente manco, um presidente sem poder, que pode sofrer, inclusive, um processo de impeachment pelo Congresso americano se ele perder essas eleições. E diferente de Israel, que se alimenta, né, da direita de Israel, do Netanyahu, que se alimenta da guerra para manter prestígio eleitoral, a guerra está sendo extremamente impopular para o Donald Trump nos Estados Unidos, né? Isso tem efeitos econômicos pesados, né? O aumento da gasolina já é uma realidade em todos os Estados Unidos, e a evidência de uma derrota militar. Os Estados Unidos criou até uma expressão, a expressão que eles falam lá é que o Trump sempre arrega, né? Eles têm dito isso lá. E o Trump está ficando com essa fama. Ele que queria, né, mostrar que era uma espécie de imperador do mundo, né, capaz de submeter aos seus desmandos toda e qualquer nação,
ele está, na verdade, revelando a incapacidade e a impotência dos Estados Unidos de conseguir fazer valer a sua ordem ou a sua arbitrariedade, na verdade, né, da ordem hegemonizada pelos Estados Unidos. Então, parece que cada vez mais o Netanyahu vai ficar só nesse conflito, assim como já estão sós as monarquias do Golfo, que, num primeiro momento, quando os Estados Unidos teve que fazer uma escolha entre defender Israel e defender os seus aliados ali no Golfo Pérsico, a Arábia Saudita, né, os Emirados Árabes, o Kuwait, ele deixou descoberto esses países para concentrar suas defesas em Israel. Parece que agora, inclusive, as defesas de Israel já há algum tempo parecem esgotadas, incapazes de segurar os ataques iranianos, e que os Estados Unidos, como a gente já previu aqui algumas semanas aqui no programa, né, tal, a incapacidade dos Estados Unidos reabastecer esses sistemas de defesa para manter eles funcionando. Então, assim, a gente está chegando num momento crítico da guerra. O Trump, bem que o Trump falou, né, tal, que a guerra ia durar 4, 5 semanas. Talvez ele estava prevendo a incapacidade dos Estados Unidos de manter abastecidos esses sistemas de defesa. E hoje é inegável que as evidências todas mostram que foi frustrado o plano americano, né, de mudar o regime do Irã, de conseguir acabar com as alianças que o Irã tem pelo Oriente Médio, né, as alianças que tem com o Hezbollah, com o Hamas, com os Houthis, com as milícias iraquianas, né, parece evidente que a incapacidade dos Estados Unidos de conseguir manter aberto o Estreito de Hormuz e preservar o mercado de petróleo e de preservar também as infraestruturas, né, da indústria petrolífera de todo o Golfo Pérsico. Então, todos os objetivos americanos nessa guerra foram frustrados. O objetivo dito, né, por Israel, né, da conquista da grande Israel, esse certamente ele também se mostra frustrado. Mas talvez o Netanyahu ainda alimente, né, que essa guerra, a manutenção dessa guerra, pode ser o caminho para a sua reeleição. A gente tem que lembrar que Israel também tem eleição em outubro. E a guerra parece ser a grande bandeira de eleitoral do Netanyahu, né? Aquela velha tática do medo, né? De você impor medo à população e se vender como uma solução para esse conflito. Isso não vai se sustentar nos Estados Unidos, não está se sustentando nos Estados Unidos, mas talvez em Israel ocorra de uma maneira diferente. Inclusive, além da eleição, Netanyahu responde a um processo, né, por corrupção e pode ser preso, né? Esse processo está em evolução e talvez seja, inclusive, ele acuado politicamente, acuado pessoalmente, né? Eu acho que ele encontra na guerra a única maneira dele se sustentar, né? Sustentar a sua posição, né? Até agora. Agora, nós vivemos... Ele tá impondo a Israel também uma forte censura, né? Sim, uma censura tanto das notícias, né, e da realidade do que está acontecendo com a guerra, né, da vulnerabilidade do território israelense, como também uma censura à oposição. Hoje ninguém pode falar contra o regime liderado por ele, né? Hoje você não tem mais notícias, né, sobre a aprovação ou desaprovação da população de Israel sobre a guerra. Então ele silencia, né, qualquer oposição, né? A guerra serve para ele como uma grande censura para esconder as suas atrocidades e também para impedir que qualquer linha de oposição ao governo de Israel consiga ganhar repercussão. Exato. Agora, no momento que a gente está vivendo uma mudança nos rumos dessa guerra, onde claramente o Irã sai, inclusive, de uma postura defensiva e passa a exercer uma postura ofensiva, né?
ameaçando cada vez mais o território de Israel e também controlando o Estreito de Hormuz, ou seja, controlando a questão energética global, né? Levando o Ocidente principalmente, mas o mundo praticamente todo, a, 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 a um posicionamento anti-imperialista, né? É, nesse momento, né, a gente também se questiona qual vai ser a reação, né, de Estados Unidos e de Israel, principalmente de Israel, porque o analista geopolítico Graham McGovern, que foi alto funcionário da CIA, trabalhou em vários governos americanos, né, e é hoje uma pessoa que tem uma visão crítica dessa política neocolonial, dessa política imperialista norte-americana. Ele tem falado, né, em vários desses canais que tem analisado de forma independente, né, a guerra contra o Irã, que ele aposta numa solução nuclear por parte de Sim, do Israel. risco, né? Do risco e Ele tudo. cita, inclusive, uma declaração do ex-presidente John Kennedy, né, depois daquela crise dos mísseis de Cuba em 1962, que o Kennedy disse o seguinte: olha, a pior coisa que pode acontecer a uma nação, a uma potência nuclear, ela não ter uma possibilidade de saída, de solução honrosa no caso de um conflito, né? E esse pode ser o caso de Israel, né? Então, não é só o Gray McGovern, né? Vários analistas têm alertado para esse risco, né, de Israel usar armas nucleares contra o Irã ao se ver acuado. O que você acha? É, parece que está ficando claro, Bertal, é que a única saída para o Estado de Israel seria a mudança de governo, né? Porque o plano expansionista, né? O plano colonial, essa ação colonial que Israel quer ter sobre o governo de Netanyahu, aí no oeste da Ásia, né, anunciando claramente que deseja expandir seus territórios, essa coisa da Grande Israel, né, que iria do Nilo ali até o Eufrates, ela é incompatível com qualquer acordo de paz, né, que possa acontecer não só com o Irã, mas com todo o oeste da Ásia. Então, o povo de Israel, para preservar o território de Israel, a única solução seria essa, porque, do contrário, eu não duvido que esses loucos eles possam, sim, buscar uma saída nuclear. Eu não duvido que, diante da derrota militar, diante da derrota geopolítica, eles realmente apelem para um ataque nuclear. E isso seria a completa destruição também do Estado de Israel, né? Porque se nesse momento, né, o Estado de Israel produzir um ataque covarde e lançar uma bomba atômica no Irã, seria a completa desmoralização do regime sionista. Então, eu vejo uma situação muito difícil, realmente, de ser tratada, né? O autoritarismo da direita sionista no comando do governo de Israel vai colocando o Estado de Israel num beco sem saída. E a gente entende, como a gente comentou aqui no início do programa, Netanyahu hoje é um rato, e um rato acuado, né? Que anda aí carregando seu buraco para se esconder e está ficando cada vez mais sem saída. E diante dessa possibilidade, né, eu não me espantaria se ele utilizasse essa estratégia, né, da destruição total e de fazer um ataque nuclear ao Estado iraniano. Agora, sem dúvida, isso não seria uma saída para o Estado de Israel. Pelo contrário, né, isso aí seria, na verdade, o fim do Estado de Israel.
Então, realmente é uma contradição muito pesada, é um momento muito difícil e a gente espera, né, que eu acho que de dentro do próprio Israel, esse processo eleitoral que vai acontecer em outubro, permita, né, que o povo de Israel consiga buscar uma outra solução. Porque você já teve governantes em Israel que tinham uma outra postura, né? Então, você tinha lá o Shimon Peres, você tinha lá aquele outro primeiro-ministro que foi assassinado, né? Tinha uma postura de conciliação com os outros estados. Porque Israel, desde o início, né, ele sempre foi um enclave, né, colocado após a Segunda Guerra ali, pelos vencedores da Segunda Guerra, no território árabe. E essa postura expansionista de Israel, ela é incompatível com a correlação de forças que hoje existe no Oriente Médio e até dessa hegemonia iraniana que a gente está vendo nesse conflito. Então, realmente é uma situação muito difícil e realmente o mundo, né, vive uma situação perigosa da gente rever aí um ataque nuclear, como aconteceu no Japão ali no final da Segunda Guerra Mundial. Tomara que em outubro em Israel e em novembro nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, o povo israelense e americano tomem as rédeas e mudem o curso desse momento tão perigoso e tão desafortunado que nós estamos vivendo, né? Agora vamos falar um pouco do Brasil e os reflexos disso aqui, né? O presidente Lula tem feito esforços para controlar o preço da gasolina, do óleo diesel aqui no Brasil, inclusive concedendo isenções, mas na boca da bomba a coisa não está funcionando bem, não, né? E o governo se vê meio impotente diante dessa situação. Nós estamos num ano eleitoral, todos nós sabemos a influência que é a inflação e o preço dos produtos, né, da gasolina, do diesel e, consequentemente, dos produtos básicos, né, da população, tem a influência que tudo isso tem no processo eleitoral, né? Brizola, mais do que nunca é visível e já existe inclusive um movimento que está sendo engrossado aí pela reestatização da BR Distribuidora, né? Isso. Que seria a única forma que o governo teria para controlar os preços do combustível, né? O que você acha? O governo tem que enfrentar esse tema, né? Primeiro, denunciando o ato de lesa-pátria do Bolsonaro, que foi quem vendeu a BR Distribuidora. A BR Distribuidora, ela tinha capacidade de regular o preço do combustível no varejo, a maior distribuidora de combustível do Brasil. E isso foi entregue ao setor privado e hoje você está vivendo a especulação, porque é um absurdo o que está acontecendo com a gasolina. Porque a Petrobras, ela garantiu a manutenção do preço nas refinarias. E mesmo assim, né, a gana, né, por lucros, né, a ganância dessas distribuidoras tem produzido aumento do combustível na distribuição da gasolina. Então, a BR ela cumpria essa tarefa de regular o mercado. Como maior distribuidora de combustível, ela garantia que o preço, se não subisse na refinaria, ele não subiria na bomba. Agora o Brasil está na mão, né, de meia dúzia de distribuidores que se cartelizam, combinam o aumento dos preços, né, e fazem o consumidor pagar essa conta. Então, por um lado, o governo tem que denunciar esse ato de lesa-pátria do Bolsonaro. E, por outro, ele tem que tomar uma medida prática, sabe? Ele tem que aproveitar esse momento e encampar, né? Encampar, essa campanha é ótima, mas encampar mesmo essa bandeira de reestatizar a BR Distribuidora. Petróleo, já dizia o Rockefeller, é uma indústria que você tem que ir do poço ao posto, né? Você controlar realmente, porque ela é a base de toda a economia. A gente fala em aumentar a gasolina,
mas a gente está falando do aumento do preço do frete, né? A gente está falando do aumento de preço de praticamente todos os produtos. E no caso do diesel, também é importante que o governo denuncie, porque agora é a hora de enfrentar o debate e mostrar como a Operação Lava Jato causou um prejuízo enorme à capacidade do Brasil de controlar os preços dos seus combustíveis, porque no plano de investimentos da Petrobras, que você tinha ali nos 2 primeiros governos do presidente Lula e nos 2 governos da presidente Dilma, você estava lá a construção de um conjunto de refinarias que foi paralisado pela Operação Lava Jato e que impediu o Brasil de ter autossuficiência em diesel. Hoje a gente precisa importar o diesel, e o diesel importado você não tem como segurar o preço, porque o preço ele é fixado pela cotação internacional. Então a gente perdeu a nossa soberania, perdeu o controle do mercado de combustível, e hoje isso impacta toda a economia, tal, porque o aumento do preço dos combustíveis, especialmente do diesel, né, que é responsável pelo frete da maior parte dos produtos, né, desde a safra até as mercadorias que circulam, o aumento do diesel gera uma pressão inflacionária enorme, né? E a pressão inflacionária, ela impede o Banco Central e o Copom, que já não gosta de baixar juros, de baixarem os juros que hoje estão na estratosfera, né? A gente tem uma taxa de juros aí de 15% com uma inflação de 3%, né? Uma taxa real de 12%. Né? E com o aumento dos combustíveis, eles rapidamente, para atender, né, o interesse dos rentistas, vão alegar que existe uma pressão inflacionária e que não é possível baixar juros agora. O mesmo acontece lá nos Estados Unidos. Então, assim, essa questão da BR Distribuidora, ela precisa, né, esse tema, o governo precisa trazer esse tema à tona, precisa tomar medidas para rever essa privatização. E em relação ao investimento, ao papel da Petrobras, está muito claro que a Petrobras não pode ser uma empresa de mercado que tem como objetivo produzir lucro para distribuir para acionista. Isso é incompatível, primeiro, com a razão pela qual a Petrobras foi criada, e segundo, com o papel fundamental que ela tem para o desenvolvimento econômico brasileiro. A Petrobras ela precisa ser uma empresa que investe para desenvolver a cadeia produtiva, não só dos combustíveis, mas de toda a indústria ligada ao petróleo, né, dos polímeros, dos fertilizantes, mas principalmente dos combustíveis. Então, retomar o plano de investimento, porque só a Petrobras vai fazer refinaria no Brasil. Né? Só a Petrobras, uma Petrobras que tenha compromisso com o desenvolvimento nacional, vai fazer refinaria para o Brasil produzir diesel. Só a Petrobras pode ter uma empresa de distribuidora que não vai utilizar um momento de crise para pressionar os preços na bomba. Pelo contrário, vai fazer de tudo para segurar esse preço. O governo precisa enfrentar esse debate, tal, fazer valer a sua maioria na Petrobras, né, e pautar lá no Conselho de Desenvolvimento, né, a retomada de um plano de desenvolvimento para o Brasil, voltar a ter refino, voltar a investir no refino, voltar. A gente já é um grande produtor de petróleo, precisa ter capacidade de refinar esse petróleo, transformar esse petróleo em diesel, transformar esse petróleo em gasolina. E essa questão da BR Distribuidora, rever essa privatização, rever esse crime de lesa-pátria feito pelo governo Bolsonaro. Aliás, a gente está vivendo um momento, né, que não tem como a gente não remeter à história, né, remeter ao presidente Vargas. O presidente Lula devia se inspirar no presidente Vargas agora, retomar como Vargas fez a campanha do petróleo é nosso. Agora não basta que o petróleo seja nosso, nós temos que retomar a Petrobras. A Petrobras tem que voltar a ser uma empresa do povo brasileiro, né? Voltar a ser uma empresa comprometida com o desenvolvimento econômico, com o encadeamento produtivo do setor de petróleo e afirmar a nossa soberania. O governo tem maioria no Conselho de Administração da Petrobras, né? Então a Petrobras não pode se contentar em ser uma empresa exploradora de petróleo e distribuidora de lucro para rentista. A Petrobras tem que ser o alicerce de um plano de desenvolvimento nacional, de um projeto nacional de desenvolvimento. E o governo tem condição de fazer isso, de exercer a sua maioria,
mobilizar a opinião pública nesse momento favorável, né, a essa mobilização que o povo brasileiro está sentindo no bolso, o custo de você não ter uma Petrobras comprometida com o Projeto Nacional de Desenvolvimento, e precisa denunciar e rever a privatização da BR Distribuidora, que, sem dúvida nenhuma, foi um crime de lesa pátria cometido pelo governo Bolsonaro. Exatamente. Agora, além da questão da ganância dessas distribuidoras, não te parece que pode ter mais coisa por trás disso? Você vê que, ao contrário do que fizeram no governo do Bolsonaro, quando os estados abriram mão do ICMS, agora não. Agora os governadores bolsonaristas disseram que não vão tirar um centavo de imposto, né? Para ajudar a manter o preço dos combustíveis. E já há rumores aí de greve de caminhoneiros, né? É uma coisa grave, é uma situação que lembra muito o Chile do Allende. Foram os caminhoneiros em greve que começaram a derrubar o governo socialista de Salvador Allende, no Chile, né? Em 1973. E como que você vê a possível exploração política no ano eleitoral dessa situação? Olha, o governo precisa enfrentar a guerra da comunicação, então, porque se não enfrentar, certamente vai cair no colo do governo do presidente Lula, às vésperas da eleição, o aumento do custo de vida, né? Então, denunciar quem são os responsáveis por hoje a gente não ter uma distribuidora que garantisse o preço do combustível na bomba. Porque o governo fez esse esforço, né? O governo impediu que o aumento do barril de petróleo fosse repassado para o custo do combustível nas refinarias, né? Só que hoje ele não tem uma distribuidora capaz de garantir esse preço no varejo. A BR Distribuidora cumpria esse papel de garantir que o preço no varejo também não subisse. Então, o governo precisa denunciar o que foi feito no governo passado, mas precisa ter medidas práticas no sentido, né, de não só denunciar a privatização da BR Distribuidora, como ter uma iniciativa de rever a sua privatização. Da mesma forma, o governo precisa aproveitar esse momento, mobilizar a opinião pública, como o Getúlio fez na campanha do Petróleo é Nosso, para que a Petrobras volte a ser uma empresa comprometida com o desenvolvimento nacional, como ela era até a Lava Jato. Até a Lava Jato, a Petrobras tinha um plano de desenvolvimento que previa a construção de inúmeras refinarias. O Brasil, se a gente tivesse continuado aquele plano de desenvolvimento, hoje ele teria capacidade de abastecer todo o mercado nacional com diesel, teria capacidade de regular o preço desse combustível fundamental que o seu aumento, o aumento do preço do diesel impacta em todo o custo da economia. Então, assim, acredito sim que a direita vai tentar fazer de tudo. Esses governadores eleitos pela direita, né, eles estão tentando jogar no colo do Lula, né, essa crise, quando essa é uma crise provocada pelos atos do governo anterior e pela nossa incapacidade, né, de enfrentar, de botar freio ao imperialismo no Brasil. Então, essa é uma questão que precisa ser enfrentada, a comunicação do governo precisa enfrentar isso e mobilizar a opinião pública brasileira no sentido da gente retomar a Petrobras e retomar, né, a BR Distribuidora como uma empresa ligada, né, a toda a cadeia produtiva da Petrobras. Ou o governo faz isso, ou vai pagar um preço caro, né, de ver essa crise e esse aumento de custos, de preços da gasolina, do diesel, de toda a economia, né, do preço das mercadorias, cair no seu colo. Então, realmente é um momento importante, mas, ao mesmo tempo, um momento oportuno, né, porque a opinião pública, se esclarecida, ela vai compreender com mais clareza a importância de uma Petrobras comprometida com o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Até porque existe uma guerra lá fora, existe uma crise de energia,
o petróleo não está saindo no fluxo normal dos produtores lá do Oriente Médio. Agora, o Brasil é autossuficiente, né? Na gasolina, nós já temos essa autossuficiência na prática, porque por causa também do nosso programa do etanol, né? Que ajuda, né? A gerar essa autossuficiência, e precisamos agora vencer a nossa insuficiência no diesel, né? Porque é onde ainda nos faltam refinarias, nos faltam condições para a gente poder ter autossuficiência absoluta, né? É isso mesmo. A gente precisa concluir, né, as iniciativas que tiveram ali nos primeiros governos do Lula e no governo da Dilma, de construir toda a cadeia produtiva, né, do refino, né, para que a gente produza petróleo. O Brasil hoje produz mais de 4 milhões de barris de petróleo, né? Então ele tem plena capacidade, a partir dessa produção, se a gente tiver um parque de refino, de ter soberania sobre os preços dos combustíveis no Brasil, né? E isso não aconteceu porque o plano de investimento da Petrobras foi interrompido pela Lava Jato e, infelizmente, nós não conseguimos retomar nesse primeiro mandato, nesse terceiro mandato do presidente Lula. Isso não é só o diesel também, né, Tal? O Brasil ele é dependente da importação de fertilizantes. Então, você também tinha no plano de desenvolvimento da Petrobras a construção de plantas para produzir fertilizantes, né? Inclusive, esse pessoal do agronegócio, esse pessoal que em grande parte apoia, né, o Bolsonaro e parecia ser contra, né, o desenvolvimento de uma Petrobras nacionalista, de uma Petrobras comprometida com o projeto nacional, eles também podem ver impactados na sua produção, né? Porque o preço dos fertilizantes também vão subir. E se a gente não tiver capacidade de produzir fertilizante, isso vai impactar também na nossa capacidade, na nossa produção agrícola. Exatamente. Agora, por falar em barrar a ação do imperialismo no Brasil, como é que você viu esse acordo do governo de Goiás com os Estados Unidos na área de terras raras? Ronaldo Caiado sendo um pré-candidato a presidente da República, né? Me parece que se oferecendo, né? Oferecendo sua candidatura, né, ao apoio do imperialismo norte-americano, né? O que te parece? Uma vergonha, né, Tal? Uma vergonha a gente ter um dirigente, um governador, né, que se bota aí de joelhos aos interesses imperialistas. O Caiado parece estar disputando com Flávio Bolsonaro qual dos dois é o candidato mais entreguista, né? Eles Uma- estão é- ali. Essa é uma boa eleição. É verdade, a boa eleição. Qual dos dois é o candidato mais entreguista? O Caiado ir na embaixada americana para assinar um acordo de entrega das nossas terras raras, sem nenhuma contrapartida, sem nenhum plano de investimento numa planta de refino no Brasil, né? É a completa entrega do patrimônio nacional. Aliás, o Caiado a gente conhece bem, né? Então, o Caiado era o líder da UDR, né? O Caiado, eu me lembro dos debates da eleição de 89, né? A postura que o Caiado tinha liderando os ruralistas, né? Nos debates que tinha com o Brizola, né? Questionando eu me lembro uma passagem de um debate interessante, ele questionando o custo do programa de televisão do Brizola, que tinha um programa muito bem montado lá pelo Roberto Dávila, né? Que estava impactando muito, né, a eleição. E aí o Brizola respondeu que era muito mais barato que o cavalo branco que o Caiado aparecia montado, né? E o Exatamente. Caiado é isso. O Caiado é o representante do que há de, de mais arcaico na política brasileira, né? O que há, a mente mais colonizada que a gente pode ter na política brasileira, e que hoje encontrou alguém à sua altura para estar disputando esse posto, que é o Flávio Bolsonaro. A gente não pode esquecer que o Flávio Bolsonaro, assim que se lançou candidato a presidente, então,
viajou para Israel, foi lá estar com o Bibi Netanyahu, né, para se colocar como um fantoche dos interesses sionistas no Brasil. E da mesma forma foi aos Estados Unidos, desprezado pelo Trump, foi recebido ali por algumas figuras do governo americano para se colocar também com esse papel vergonhoso de ser um entreguista, como foi o seu pai, né? A gente denunciou aqui o ato de lesa pátria do Bolsonaro, que vendeu a BR Distribuidora, que vendeu os gasodutos da Petrobras, que levavam combustível ali de Cubatão para São Paulo, né? Vendeu também, vendeu inclusive pelo preço do aluguel que depois a própria Petrobras teve que pagar a essas empresas que privatizaram esses gasodutos, esses oleodutos que tem ali, que levam da refinaria de Cubatão para São Paulo. E o Flávio Bolsonaro está se colocando também como esse governante que vai governar não de acordo com os interesses do povo brasileiro, mas sim para atender os desmandos dos Estados Unidos e dos sionistas aqui no Brasil. Então é muito triste, é lamentável a gente ver, né, a que ponto chegamos, né, e essa eleição ela começa a ser cada vez mais uma eleição que pode decidir o futuro da vida brasileira, né? A gente e o presidente Lula precisa se agarrar nisso, se agarrar num programa de defesa do interesse nacional, de afirmação da nossa soberania, para enfrentar esses que você não tenha dúvida, são os eleitos, são os escolhidos pelo imperialismo americano e pelos sionistas para governar o Brasil. Se depender dos Estados Unidos e dos conglomerados econômicos dominados pelos sionistas, né, a eleição já tem um ganhador no Brasil, que é o Flávio Bolsonaro. O Caiado, coitado, vai fazer um papel ridículo nessa eleição, porque nem a isso ele vai conseguir se credenciar, embora, como você disse muito bem, esteja reganhando as pernas, né, fazendo um acordo que não tem a menor legitimidade, que não tem a menor legalidade. A Constituição brasileira é muito clara, só a União pode fazer acordos internacionais com outros estados, só a União pode legislar sobre o subsolo brasileiro, né? Então esse acordo que ele fez não tem nenhuma validade, mas é um ato vergonhoso de alguém que quer se colocar como fantoche dos interesses imperialistas no Brasil. Exatamente. Agora, essa manobra vergonhosa do Caiado, também, por outro lado, né, reforça a urgência da necessidade do país ter uma política, estabelecer uma política nacional para terras raras, para a exploração das terras raras, que nós temos as segundas maiores reservas de terras raras do mundo, né? E a necessidade do país se desenvolver nessa área, desenvolver sua capacidade de exploração, de processamento, e também de se aproximar de outros países, fazer convênios de colaboração com outros países do BRICS, com outros países do Sul Global, né, para garantir a nossa independência nessa área, não acha? Acho, tal. A verdade é assim, que as terras raras, elas não são tão raras quanto o nome diz, né? Existem terras raras por muitos territórios. O grande desafio é você ter a capacidade de refinar essas terras raras, né? De produzir, né, os insumos que dali saem para abastecer toda a indústria tecnológica, né, a produção de ímãs, enfim, para todas as aplicações que as terras raras permitem. E assim, sendo bem claro, só o Estado pode desenvolver isso, né? Então, a importância, você vê como Getúlio foi alguém que foi visionário, né? Se na área do petróleo ele criou a Petrobras, está muito claro que só tem quem tem condição de desenvolver a indústria do petróleo, fazer investimento em refino, fazer investimento em petroquímica, produzir fertilizantes, é uma empresa como a Petrobras, controlada pelo governo, porque o capital privado jamais vai fazer isso, né? E você vê a tragédia que foi, né, outro crime de lesa pátria, esse produzido pelo governo do Fernando Henrique,
vender a Companhia Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, se estatal fosse, teria todas as condições, com financiamento estatal, financiamento do BNDES, de investir, porque nós temos cientistas capazes, aqui nós temos diversos estudos em universidades brasileiras capazes de desenvolver a cadeia produtiva das terras raras, de fazer todas as etapas do refino e chegar à aplicação final desses minerais raros. Mas sem uma empresa como a Vale do Rio Doce, o governo fica engessado, o governo não tem capacidade de desenvolver essa cadeia produtiva. Então, assim, o trabalhismo, né, as ideias, a gente fala em se apropriar, na verdade, retomar um projeto nacional de desenvolvimento, porque o Getúlio já tinha pensado nisso tudo, né? Na época não existiam terras raras, mas existiam a mineração dos minérios, o minério de ferro, né, a produção de aço. O Getúlio pensou nisso tudo, fez a Vale do Rio Doce, fez a CSN. Então, a gente tinha um conjunto de estatais que permitiam ao Brasil desenvolver essas cadeias produtivas. Não era à toa, não foi à toa que de 1930 a 1900 da década de 30 até a década de 80, o Brasil era o país que mais crescia no mundo. Tudo em função do marco institucional e dos investimentos que o presidente Vargas fez na criação da base da industrialização brasileira, com um conjunto de empresas estatais que investiam no desenvolvimento dessas cadeias produtivas. Então, nunca foi, as ideias do trabalhismo foram tão atuais e nunca foi tão importante a gente ter um conjunto de estatais capaz de afirmar a soberania do Brasil e desenvolver as nossas cadeias produtivas. Aliás, os chineses, que não são bobos, estudaram o modelo brasileiro e desenvolveram lá o que aprenderam visitando o Estado brasileiro. E desenvolveram lá muito parecido com o que o Getúlio tinha feito aqui, construindo um conjunto de estatais que dominou as cadeias produtivas de diversos setores econômicos, e hoje a gente vê, né, a China não só disputando a ponta tecnológica do mundo, mas tendo um Estado soberano, né, que não depende de ninguém para produzir e ser hoje o que ela é, a grande fábrica do mundo. É isso aí. Bom, e para celebrar esse tempo progressista, esse tempo de desenvolvimento autônomo do nosso país, de desenvolvimento industrial, nós vamos encerrar esse programa com um vídeo separado pelo Centro de Memória Trabalhista, onde o presidente Getúlio Vargas aparece inaugurando indústrias, inaugurando setores importantes para o desenvolvimento brasileiro, não só na área estatal, não, empresas particulares também, que surgiram graças ao modelo de desenvolvimento adotado pelo presidente Vargas. Nesse vídeo tem, inclusive, a inauguração de uma fábrica de pneus, coisa que não seria possível sem as capacidades que o Brasil adquiriu nesse período de grande desenvolvimento nacional e desenvolvimento autônomo, independente, né, Brizola? Eu acho que é uma boa ilustração, né, para a gente fechar esse programa, né? A história, mais uma vez, nos ensinando e dando o caminho, né? Isso. Só não vê quem não quer. Isso mesmo. E ficamos aí até a semana que vem, esperando para ver se Donald Trump dá mais 5 dias, né, de trégua na semana que vem. Bom, tomara que tenhamos saídas para essa loucura toda, né? Nos vemos na próxima semana, Brizola. Um abraço. Grande abraço, Hertal. Valeu. Abraço a todos. Centro de Memória Trabalhista, um departamento do Partido Democrático Trabalhista. Nossa função é armazenar, conservar e divulgar todo o legado trabalhista. Nesse sentido, a gente tem publicações como cartilhas, revistas, encartes, tudo disponível gratuitamente na nossa biblioteca virtual www.flb-ap.com.br.
Nesse sentido, a gente ajuda a nossa militância e a academia com os materiais produzidos pelo Centro de Memória. Temos também nosso canal no YouTube, onde lá você vai encontrar várias entrevistas e materiais importantes. Nosso canal no YouTube, Centro de Memória Trabalhista. Veja agora um vídeo produzido pelo Centro de Memória Trabalhista e pelo Estúdio Legalidade. Confira. As instalações da Companhia Brasileira de Nitroquímica são percorridas pelo presidente Getúlio Vargas. Aí trabalham 2.800 operários e o capital invertido nesse empreendimento atinge a 76 mil contos. A fábrica tem todos os recursos necessários à produção dos ácidos sulfúrico e nítrico da seda química, do éter, álcool, colódio e celulose do linter do algodão. A produção do colódio é de 50 toneladas e com o acréscimo da produção do ácido sulfúrico, sulfato de sódio e seus derivados, o Brasil economizará 6 mil contos anuais. Uma fábrica de pneus é também percorrida pelo presidente Getúlio Vargas. Aí se emprega exclusivamente matéria-prima nacional e na confecção dos diversos artigos a empresa gasta anualmente 1.500 toneladas de borracha e 1.200 toneladas de algodão. A capacidade de produção é de 180 mil pneumáticos, 180 mil câmaras de ar e 2.400.000 pares de saltos para sapatos. A indústria têxtil, uma das mais importantes do Parque Industrial Paulista, ocupa a atividade de numerosos operários e contribui eficientemente para os lucros da balança comercial do Estado. Ali se utiliza exclusivamente matéria-prima nacional e seus tecidos de lã e algodão já são exportados para o estrangeiro. As manifestações prestadas pelo proletariado ao chefe da nação traduzem o reconhecimento pela legislação trabalhista promulgada no seu governo, que, eliminando as divergências entre o capital e o trabalho, tornou possível. A ordem, a disciplina, o rigor de instrução nos corpos do Exército Brasileiro criaram esta magnífica realidade que podemos contemplar com orgulho. A perfeita formação dos soldados do Brasil, merecedores da confiança de toda a nação.